Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Power BI. No vídeo de hoje eu vou ensinar como trabalhar no Power BI quando você tem um mês com fechamentos diferenciados. Pode ser um fechamento contábil ou um fechamento fiscal, onde o seu mês ele não começa no dia 1 e termina no dia 30 ou no dia 31. Ele começa, sei lá, no meio do mês e termina no meio do mês seguinte, que é o caso aqui do meu aluno Júnior. Ele até comentou em uma das aulas ao vivo, ele faz parte aqui do meu curso, e ele comentou já essa situação, e no último vídeo sobre tabela calendário, ele reforçou qual era a situação. Então, no caso dele, gente, o mês ele começa sempre no dia 26 e termina no dia 25 do mês seguinte, tá? Então, por exemplo, de 26/4 a 25/5 é considerado o mês de maio. Então, ele gostaria de fazer isso de uma forma automática, sem ter que ficar acrescentando coluna manual. Como o pedido de aluno aqui é sempre atendido com prioridade, eu tô gravando esse vídeo, mas com certeza eu sei que pode ajudar mais pessoas, por isso que eu tô deixando aberto aqui no YouTube. Se você já passou por essa situação e não sabe resolver, ou fica fazendo gambiarra para resolver, fica comigo até o final, porque esse vídeo com certeza pode te ajudar. Bora começar! Antes da gente colocar a mão na massa, só quero dar um recado aqui, porque esse não é o primeiro vídeo que eu faço no canal sobre tabela calendário. Então, se você caiu aqui de paraquedas e você nem sabe ainda o que é uma tabela calendário padrão e como criar uma tabela calendário comum, volta e assiste, porque eu vou partir do princípio que você já assistiu esses dois outros vídeos aqui do canal. Vou deixar eles aqui na descrição para vocês assistirem, porque não vai adiantar sem dar esse passo antes. Agora, vamos então para qual foi a lógica que eu encontrei para resolver esse problema. Eu vou fazer por etapas, porque mais importante do que vocês saberem como resolver é entender, né, qual que é o raciocínio por trás, porque isso pode ser replicado em outras situações similares. Eu tô aqui no fundo com uma tabela calendário, né, essa aqui é a que eu fiz no último vídeo, ó, de calendário dinâmica, onde eu tenho uma coluna de data, ano, mês, nome do mês, mês a breve e trimestre. Eu vou incluir uma nova coluna aqui, extraindo aqui só o dia, tá? Qual que é o número do dia, e para isso eu vou fazer vindo aqui mesmo em nova coluna, ele vai criar aqui uma nova coluna, e gente, eu vou usar uma função DAX chamada day, que ela vai extrair o dia, então eu vou chamar de dia, usar a função chamada day, e eu vou extrair o dia da onde? Da minha data dessa de calendário dinâmica. Vou fechar parênteses, apertar o Enter, e eu vou ter só qual que é o número do dia certinho em uma coluna isolada. Beleza, isso feito, agora eu vou criar uma nova coluna. Eu poderia até estar fazendo isso numa função só, mas eu estou fazendo por partes para ninguém confundir. E agora, nessa nova coluna é onde vai entrar a lógica, tá? Essa aqui vai ser uma coluna auxiliar para a gente chegar depois no que a gente precisa. Então, eu vou chamar ela de auxiliar mês fiscal. E agora a gente vai apertar Shift Enter para ir para a próxima linha. E eu vou usar uma função muito conhecida, que é a função if, que é a função se, né? Que a gente cria aqui uma condição e tem um resultado. Ela funciona praticamente igual à função if lá do Excel. Vou apertar Shift Enter de novo. Então, qual que é a primeira condição lógica aqui? Se na minha de calendário dia, que foi essa coluna que a gente acabou de criar, tá? O dia for menor que 26, que é quando o Júnior comentou que começa, né, o calendário dele, eu vou abrir um parênteses aqui. Se o dia for menor que 26, então, qual que é o resultado? O que é para ela trazer? Ela vai trazer a data mesmo da de calendário, tá? Vai manter a data correta. Se não, eu vou apertar vírgula, Shift Enter de novo. Eu quero que ele saia esse negócio da frente. Então, se o meu dia, né, da minha de calendário for menor que o dia 26, que é quando esse mês fiscal começa, então me traga a data mesmo, a data dela mesmo. Caso contrário, a gente vai usar uma função aqui DAX, que se chama DateAdd, e essa função aqui eu consigo mover um período, seja para frente, para trás, posso adicionar como se fosse um mês, um dia. Nesse caso, eu quero que ele adicione um mês, tá? Para ele jogar para o próximo mês. Então, a primeira coisa que a DateAdd pede aqui é um intervalo de datas, então eu vou pegar as datas dessa de calendário. E aí, qual que é o número de intervalos? Eu quero o 1, porque eu quero adicionar. Se eu quisesse o intervalo para trás, eu poderia colocar o -1. Nesse caso, eu quero 1, e aí o quê? Eu quero mover um dia, um mês, um quarter, um ano. Nesse caso, é mês, tá? Então, aqui com a DateAdd, eu tô como se fosse adicionando
um mês à frente dessa data. Vou apertar Shift Enter, fechar parênteses, apertar o Enter aqui. Vou mudar essa coluna, gente, aqui só para Short Date, porque a gente não precisa de hora, tá? E aí, só recapitulando, qual que foi a lógica colocada aqui? Se então, na minha de calendário dinâmica, o dia for antes, né, menor que o dia 26, então me traga a data real. Caso contrário, né, depois da vírgula é o caso contrário. Caso contrário, você adiciona um mês a esta data, tá? Então, vou apertar o Enter aqui, e aí o que ele me trouxe, como vocês já viram aqui embaixo, ó, foi uma coluna com as datas, tá? Agora, o que a gente vai fazer é adicionar uma nova coluna, extraindo o mês dessa tabela auxiliar aqui. Porque o que ele está fazendo? Ele está virando essa chave, né, do mês na data como um todo, mas a data como um todo pra gente não importa. O que ele precisa saber mais ali é o mês, tá? Porque a data não muda, a data vai ser o dia igual para as duas situações. O que ele precisa que mude é que vire a chave do mês daquela data. Então agora eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar uma nova coluna chamada mês fiscal, que no caso dele pode ser fechamento de mês, enfim. Que na verdade o que eu vou extrair, eu vou usar a função format para extrair dessa coluna auxiliar, que a gente acabou de criar, ó, auxiliar mês fiscal, e extrair o mês. Eu vou extrair o mês completo, então eu vou colocar 4 vezes a letra M e vou colocar aqui o último argumento opcional PTBR para ele extrair em português, tá? Então essa função format aqui eu já expliquei bastante no vídeo anterior, que eu consigo extrair o mês, né, por extenso ali dessa data. Beleza, trouxe aqui. Agora, vamos ver se deu certo, né? A lógica terminou, é isso aqui que a gente precisa fazer. Eu desci um pouquinho aqui na minha calendário para mostrar o resultado, né? E trouxe também de novo a mensagem aqui do Júnior. E no caso dele, ó, até o dia 25/5 considera maio e depois já vira o mês, né? Já vira essa chave. Então, vejam aqui, ó, que a partir do dia 26, né? Vira o mês, começa um novo mês. E antes disso, ele considera o mês de maio. Então, no caso dele, até dia 25/5, ele considera maio, e a partir do dia 26, considera um novo mês. Nesse caso aqui, já considera junho. Então, ele pode usar essa coluna do mês fiscal para ele conseguir fazer essas análises aí desse fechamento personalizado, customizado. E isso vai se aplicar a todos os meses, né? Essa lógica aqui se aplica a todos os meses. Então, se a gente for voltando aqui, né, e observar os outros meses, a gente vai ver que vai ter essa virada de chave aqui, sempre entre o dia 26 e 25. Então, para esse vídeo é isso. Como eu comentei com vocês, eu até poderia juntar tudo isso numa única fórmula, mas eu fiz separado, então a gente extraiu o dia, depois a gente fez a coluna auxiliar aqui com o mês fiscal, né, adicionando um novo mês e considerando aqui que o início, né, desse mês fiscal é sempre dia 26, e depois a gente extraiu novamente uma nova coluna. Então, agora a gente tem a coluna do nome do mês, que seria o nome do mês padrão, e temos também uma outra coluna que daí é o mês, que seria esse mês fiscal / customizado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se esse vídeo aqui te ajudou, não esqueça de deixar o seu like para me ajudar também, para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas aqui no YouTube. Se essa é a sua primeira vez no canal, não esqueça de se inscrever e também deixar aqui nos comentários o que você achou e se você já passou por esse problema, porque agora ele foi solucionado. Um abraço e até o próximo vídeo.